E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, após passar uns meses longe de São Paulo, Marco Antônio volta disposto a reconquistar Rosana. Porém, Gumersindo não irá aceitar esse relacionamento, já que meses atrás, Marco Antônio resolveu devolver Rosana na casa do fazendeiro. Porém, decidida a dar uma segunda chance a Marco Antônio, Rosana enfrenta Gumersindo e toma uma grande decisão que irá mudar a sua vida para sempre. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixou o seu like, que é super importante, e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrita. E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, desde que Marco Antônio voltou de Manaus e pediu uma nova chance, Rosana ficou balançada. Afinal de contas, ela acabou revelando a Maria do Socorro que tem muito medo de terminar sozinha. Porém, Gumersindo não irá aceitar bem essa relação. Rosana e Marco Antônio então resolvem se ver às escondidas. Certo dia, ela está em sua casa, quando José Alceu chega, entrega um bilhete e diz: ele não quer que ninguém veja. Rosana rapidamente esconde o bilhete e fala: obrigada. Ela entra em seu quarto, pega o bilhete que diz: sem poder alimentar qualquer esperança de que o Senhor seu Pai se digne a me receber novamente em sua casa, e estando por demais consciente de que ele jamais consentirá que voltemos a viver juntos, tomei algumas providências para que isso possa acontecer. Mesmo à revelia da vontade dele, tenho já uma casa pronta para recebê-la, minha querida. Rosana sorri, guarda o bilhete e então vai até a cozinha e fala: Florinda, vá se vestir como gente, que você vai às compras comigo. E Florinda diz concordando: num minuto, dona Rosana. Eu me apronto num minuto. Permesso. Porém, Rosana não vai às compras como disse a Florinda, e sim à casa que Marco Antônio preparou para que eles morem juntos. E ele fala: foi o que eu pude arranjar. A outra casa que eu mandei construir para viver com a Juliana, a minha mãe agora vive nela. E sorrindo, Rosana diz: esta aqui está muito boa para mim, Marco Antônio. Só não me faça lembrar da Juliana agora. E Marco Antônio garante falando: eu não estou mais pensando nela, senão você não estaria aqui comigo agora. E Rosana diz: eu não quero que esta seja mais uma loucura da minha vida, Marco Antônio. Ele concorda e fala: eu também não quero que seja na minha, Rosana. Marco Antônio então a beija, a pega no colo e a leva para a cama, onde os dois passam a tarde juntos. Enquanto isso, em sua casa, Gumersindo diz: eu não vou admitir que aquela sua filha me afronte mais uma vez, senhora Maria do Socorro. Ela já passou de todos os limites que um pai poderia suportar. E Maria questiona: por que o senhor, meu marido, acha que a nossa menina foi encontrar com o senhor Marco Antônio? E Gumersindo responde: não era isso que ela fazia, senhora Maria do Socorro, lá na nossa fazenda, quando ela desaparecia de casa sem ninguém se dar conta, para ir atrás daquele italiano na senzala e nos cafezais? E Maria fala: era diferente. Ela estava apaixonada pelo Mateu. E Gumersindo rebate dizendo: não foi isso que ela fez também quando foi bater no quarto do senhor Marco Antônio, lá na nossa casa? Quando mal o conhecia ainda? Maria do Socorro então concorda com o que Gumersindo disse e ele continua a falar: é dolorido
ter que reconhecer isso, Maria do Socorro. Mas a nossa filha não presta. E Maria o repreende, dizendo: Não fale assim da nossa filha. E Gomercindo fala: Se ela voltar a viver com aquele sujeitinho, não será mais a minha filha. Escreva isso. Enquanto isso, deitados na cama, Marco Antônio diz: Você me perdoa, Rosana, mas eu não podia resistir. E ela fala: Não me peça perdão por isso, Marco Antônio. Eu nunca adorei tanto ter estado em seus braços como hoje. E ele diz: Eu também jamais havia sentido você assim. E Rosana fala: É porque eu não estava pensando no Mateu. E Marco Antônio diz: E nem eu estava pensando na Juliana. E Rosana fala: Então fale, Marco Antônio. E ele diz: Eu te voglio bene, Rosana. E rapidamente ela o repreende falando: Não fale assim, Marco Antônio. E então ele se declara dizendo: Eu te amo, minha Rosana. Ela sorri e os dois se beijam. Já de volta à casa dos pais, Maria do Socorro fica horrorizada com o que Rosana lhe contou. Ela então pega a filha pelo braço, a leva até a sala e fala: Agora repita na frente do seu pai tudo o que você me disse lá no quarto. E Rosana diz: Eu quero falar com o senhor, meu pai. E Gomercindo fala: Pode falar, Rosana, pois fale que eu estou te ouvindo. Mas antes eu quero que a senhora me explique. Onde passou a tarde inteira? E Rosana responde: É justamente sobre isso que eu quero lhe falar, senhor meu pai. E Gomercindo diz: Mas fale logo e não me venha com rodeios. E Rosana fala: Eu não vou fazer rodeios, senhor meu amo e senhor. E Gomercindo diz: Eu não sou seu amo, Rosana, sou apenas o seu pai. E o provocando, Rosana fala: O que eu gostaria de saber? Com qual dos dois eu estou falando? Com o meu amo e senhor? Ou com o meu pai? E Angélica fala: Minha irmã, por favor, tenha calma. E a repreendendo, Maria do Socorro diz: Minha filha, tenha modos para falar com o seu pai. E Gomercindo fala: Você está falando com o seu pai, Rosana. E ela diz: Pois então, senhor meu pai, eu vou responder a sua pergunta. Eu passei a tarde com o Marco Antônio. E bravo, Gomercindo fala: Eu já imaginava. Você ouviu, Maria do Socorro? E Maria diz: Eu ouvi, mas antes espere que a sua filha lhe diga o que tem para dizer. E Gomercindo fala: Mas então fale logo, antes que eu perca a minha paciência. Fale, infeliz. E decidida, Rosana diz: Eu estou indo embora desta casa, senhor meu pai, e não espero a sua bênção. E sem acreditar, Gomercindo fala: Repita o que você acabou de me dizer, porque parece que eu não entendi direito. E Rosana diz: Eu disse, senhor meu pai, que eu vou embora desta casa e não espero a sua bênção. E o fazendeiro fala: Pelo que eu estou entendendo, a senhora não está pedindo a minha permissão. E Rosana questiona: E adiantaria, meu pai? Gomercindo garante que não, e Rosana diz: Pois então, eu estou apenas lhe comunicando que eu estou indo embora desta casa para viver com o Marco Antônio. Maria do Socorro, nessa hora, tenta intervir, porém Gomercindo a interrompe, falando: Deixe Maria do Socorro. Você não tem
e jamais terá o meu consentimento. Mas o seu pai não vai impedir que você faça mais essa burrada na sua vida. E Rosana diz: obrigada, meu pai. E Gumersindo fala: você pode arrumar as suas coisas e ir embora desta casa hoje mesmo, se é essa a sua vontade. E Rosana fala: eu irei amanhã cedo, que é quando o Marco Antônio me espera. E decidido, Gumersindo diz: não, você vai hoje mesmo, e eu não quero que você volte nunca mais a esta casa. E Maria do Socorro fala: não fale assim, é nossa filha. E magoado, Gumersindo diz: minha não é mais. E Rosana questiona: o senhor está me renegando, meu pai? Gumersindo responde: não, eu só quero esquecer que você existe. Saia da minha frente. E magoada com as palavras do pai, Rosana fala: eu vou arrumar as minhas coisas, minha mãe, e vou pegar o meu filho. Porém, Gumersindo grita dizendo: não, seu filho fica aqui. Você pode sair desta casa e morar com quem você quiser. Mas o meu neto não sai daqui. Antes, eu prefiro entregá-lo às mãos do pai dele. Rosana sai da sala e vai para o quarto acompanhada de sua mãe e Angélica. E Maria fala: minha filha, pelo amor de Deus, ainda está em tempo de você voltar atrás. Pense mais uma vez. E decidida, Rosana diz: eu vou viver a minha vida, minha mãe. E Angélica fala: Rosana, o papai não vai deixar você levar o seu filho desta casa. E Maria diz: ele não estava brincando quando ele disse isso. É mais fácil ele dar o seu filho para o pai. E Rosana fala: pois eu duvido que o meu pai faça isso. E ele não vai usar o meu filho para continuar me prendendo aqui nesta casa. E Maria pergunta: e o que é que você vai fazer? Você vai abandonar seu filho? Vai? E chorando, Rosana responde: não, minha mãe. Eu vou deixar o Marinho aos cuidados da senhora, minha mãe, até que eu possa vir buscá-lo. E Angélica fala: não fale mais nada, minha mãe. A Rosana está certa. E Maria pergunta: o que é que eu posso fazer? E Rosana responde: me ajude, minha mãe, me ajude. As duas então se abraçam chorando e Rosana termina falando: me dê a sua bênção, minha mãe, me dê a sua bênção. E aí me conta o que vocês acharam aí da Rosana em enfrentar o Gumersindo e decidir ir embora da casa dele. Se fosse vocês no lugar da Rosana, teria coragem de abandonar o filho para ir viver com o Marco Antônio? E de verdade mesmo, na minha opinião, acho que a Rosana tomou a melhor decisão da vida dela. Afinal de contas, se dependesse do Gumersindo, ela nunca teria ido com o Marco Antônio e provavelmente continuaria sendo uma pessoa infeliz. Então agora, já que ela resolveu tomar as rédeas da vida dela, retomar o relacionamento com o Marco Antônio, que apesar de tudo é um homem incrível, ela fez muito bem, porque ninguém vai ser feliz por ela, senão ela mesma. Então, pra mim, tá mais do que aprovada a atitude da Rosana. Mas me conta a sua aqui embaixo, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau!